tarde, bom dia, boa noite! Boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Timão! Ah, garotinho! É hoje, hein? Não, é hoje. É hoje que a gente tem uma convidada maravilhosa. Da série, camará, da série Minas Gente Fina e... Mulheres Incríveis. É isso aí, isso aí. E Seu quadro. uma grande corintiana, graças a Deus, nós temos aqui. Mas antes de apresentá-la, a gente sabe que a gente tem algumas obrigações, não é verdade, Camara? Tipo @Beyond the Cave PDC, meu querido. Onde Siga-nos estamos? nas melhores. Insta, Face, Orkut, Tinder. Nós estamos em tudo. Segue nós. YouTube, importante, não esqueçam, por isso favor. aí. Batemos aperta o mil, hein? sinalzinho Batemos lá. 1000, só pra colocar. Bateu, hoje bateu. Hoje, exatamente bateu. hoje. Exatamente hoje. Vamos aqui. E além do nosso querido @Beyond the Cave PDC. Estaciona lá no @Beyond the Cave, ao invés de pagar o estacionamento, pega os vintão por lado do estacionamento e paga lá o nosso Apoia-se, cara, ajuda nós lá. apoia.se/Beyond, BYOND. E o que você ganha, Reginho? Pô, cadê as camisetas? Cadê? Eu dei pra vocês. Mostra a camiseta pra galera aí, vai. Você não tinha me dado essa daqui? Dei pra você mostrar pessoal, meu amigo. Você já tem, você tem umas 3 Como dessas. assim, mostra? Já Não, tem- não. Mete aí, Essa meu aqui, amigo. Bota pra Essa câmera aqui, ali, lá. garotinho. Ela você Nosso ganha. modelo Você na ganha. versão 20 cinza, conto. Reginho na versão cinza agora, ela Eu tô aqui na mostrando versão- hoje eu aqui, tô- Você ó. escolhe. Hoje eu tô na Escolhe. versão cinza, meus amigos. Camara na preta. Exatamente. Ganha camiseta. Algodão Pima com elastano, 97%, coisa finíssima. Coisa linda, meu Linda. amigo. Ainda ganha o direito de assistir ao vivo, então obrigado pessoal que tá ao vivo aí, que apoia a gente. Não tem que esperar a edição para poder acompanhar o papo que a gente bate Isso aí. aqui. Participa do nosso grupo de WhatsApp. É isso aí. Faz pergunta pro convidado. É isso. Temos uma bela de uma pergunta que vai chegar a hora certa para ela. E, meu amigo, o principal é que faz parte da nossa comunidade. Então, muito obrigado, nossos apoiadores. Valeu. Por favor, que estimulem vocês a fazer o mesmo. Quem que temos aqui hoje? Nossa querida Mônica Rosenberg. A gente apresentá-la. Obrigado, Mônica. É um prazer. Boa Muito noite. obrigado. O prazer é todo meu, divertido pra caramba. Muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. Ela que é uma advogada formada pela USP aqui no Largo São Francisco, com mestrado em Paros, Grécia. É isso? É em Paris. É Paris? Veio de Paris. Você fez mestrado em Paris? Fiz mestrado no ESSEC, que é uma escola equivalente à GV lá em Paris. Opa, coisa mais fina do que... Coisa Isso. fina. Em Paris, então? Imagina. Tomando um belo de um vinho, né, meu amigo? Especialização em melhores práticas anticorrupção na Academia Internacional Anticorrupção de Viena. Foi cofundadora do Instituto Não Aceito Corrupção, nós também não, e 2 vezes candidata a deputada federal pelo Partido Novo aqui em São Paulo. Isso aí. Coordenou movimentos como Livres, Renova BR, certo? O Livres a gente tem umas ressalvas, mas tudo bem. Quem não tem? É, justo. E é autora do livro Somos Todos Corruptos, pequeno interrogação, como dizia nosso querido Malone, Somos Todos Corruptos, interrogação, pequeno manual do ético chato. Judia, corintiana, vai Corinthians, né, amigo? E mãe do Luca e da Cláudia, certo? Certíssimo, perfeito. Perfeito. E o corintiano é demais, hein? Importantíssimo. É uma informação importantíssima sobre a minha pessoa. Você não consegue me entender sem saber o quão corintiano eu sou. Tem que deixar ali sublinhado. Tem que dizer. Tem que dar a cor da personalidade, né? É Preta e justo. branca. Ah, garoto, o camarão tá meio chateado ali, mas Não, tudo vamos bem. deixar, não, cara, é o nosso antagonista. Palmeirense, cara. né, velho? Todo respeito. Adversário não é inimigo. É isso, Exato, é isso. A gente consegue chegar numa síntese melhor, né, cara? Opa. Cada um com o seu ponto de vista. Isso aí. Querida Mônica, primeiro, obrigado, já falei, obrigado novamente, mas a gente sempre começa de uma forma bem peculiar o Beyond the Cave. A gente gosta de saber das pessoas, você vê que a gente gosta muito da filosofia, do platonismo, estoicismo, o epicurismo, que não está na camisa, mas nos é muito afeto. A gente sempre pergunta o que é uma vida boa para as pessoas. Para você, quando vem essa frase do seu coração, o que é uma vida boa? Uma vida boa é uma vida onde você pode fazer as suas escolhas.
porque o mais difícil é poder fazer as escolhas, mesmo que elas estejam erradas. Se você consegue na sua vida fazer escolhas, se você tem condições materiais, condições pessoais, recurso, tempo, coragem, segurança, para fazer as suas próprias escolhas e assumir as consequências dessas escolhas, sem machucar quem está à sua volta, né? Que as suas escolhas não afetem de forma negativa quem está à sua volta, você viveu uma boa vida, com todo o jeito de fazer coisa errada. Mas fazer escolha, quando você fala isso pra mim, eu penso assim, então é uma questão de você ter liberdade. É isso que você tá querendo dizer? Mas não é só liberdade, é ter discernimento, é ter livre-arbítrio, é ter capacidade de entender as consequências do que você está decidindo. Então, não é assim, eu vou para cá ou para lá e foda-se. É você entender, bom, se eu for por aqui, o que isso vai implicar para mim, para as pessoas que estão à minha volta, para daqui a 10 anos. Se eu for por aqui, o que vai implicar do mesmo jeito, e você escolher mesmo. É uma escolha consciente, você entender os caminhos que estão abertos e qual caminho que você quer percorrer. A liberdade para uma escolha racional. E eu gostei dessa porque é muito ideal socrático, né? A ideia de que uma vida não analisada não vale a pena ser vivida. Essa era a frase dele. E ele estava falando disso. Se você não souber, porque eu ouvi vocês falando, achei engraçado, porque para ter liberdade, você precisa ter opções. Para ter opções, você precisa entender quais são as opções viáveis. E, de certa forma, curioso isso, né? Porque essa vida bem vivida, analisada, socrática, é que primeiro você tem que saber quais são as possibilidades de ação. E a partir daí você é livre, então, e tem a autonomia para poder escolher. Mas você tem que saber quais são as opções, porque a discussão era moral. Eles discutiam moral. O bom governante. O que diferenciava um bom governante, um Péricles, de um Cleon, um demagogo, de um estadista? É muito louco isso, né? É mais ou menos, desculpa te interpelar, mas você está vendo esse caminho aí? É exatamente isso. E você ter a capacidade de pôr em prática essas escolhas. Então, assim, eu quero estudar loucamente, eu vou fazer 3 faculdades, eu vou ter um trabalho incrível, eu vou ser presidente de uma empresa, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero viajar. Ou não, eu quero viver uma vida onde eu estou tranquilo, onde eu chego em casa às 5 da tarde, estou com meus filhos, estou com meu marido e eu não vou ganhar muito dinheiro, eu vou ter uma casa mais simples. A escolha é minha. Eu quero ser uma devassa e cada noite sair com um cara, a escolha é minha. E eu preciso ter condições de arcar em todos os sentidos. Eu considero isso uma boa vida. Acho que se você consegue fazer isso, em todo momento da sua vida, tá fazendo escolhas conscientes, entendendo onde essa escolha vai te levar, acho que é uma vida boa. É feliz? Você pode, quebrar a cara várias vezes nessa vida. Mas se você conseguiu, na hora que você quebrou a cara, achar uma escolha de um outro caminho, então tá, me ferrei aqui, vou por ali. Ou não, eu vou insistir, vou me ferrar mais, mas eu vou tentar porque é o que eu quero. Você está fazendo escolhas. E se você consegue levar a sua vida, você fazendo as suas escolhas, não as escolhas dos seus pais, não as escolhas dos seus colegas, as suas escolhas, eu acho que essa é uma vida que, quando você olha para trás, você fala, vivi. Uma vida autônoma, Reginho, o que você acha, cara? Não, eu acho que a liberdade é essa questão de você poder fazer essas escolhas, mas quando você coloca isso, ao mesmo tempo você tem que colocar uma liberdade com uma certa responsabilidade, que é meio que isso que você está querendo dizer. Só que para você escolher, porque assim, você tem uma gama muito diferente de opções, que todo mundo vai ter, né? E aí você vai ter só um caminho. Então, para você escolher aquilo que é bom para você tem que colocar, além dessa liberdade de escolha e de você poder viver aquilo que você quer, algum outro tipo de virtude junto que te faça selecionar e te garantir a escolha. A liberdade com responsabilidade é a diferença da libertinagem. Isso. Porque uma coisa é liberdade, outra coisa é libertinagem. Isso. Libertinagem é inconsequente. Uma você Liberdade é consequente. Então, A liberdade sempre se exerce em relação aos outros. A liberdade, você não exerce ela em você mesmo. Ela se exerce quando você tem outras pessoas e outras liberdades e você tem que fazer essa negociação de como você vai exercer a tua liberdade. Se você está sozinho morando numa caverna, o conceito de liberdade ele quase não existe, porque você vai fazer tudo que você quer. puta, legal, sensacional o que você falou. E isso me traz uma questão bem clara, que é a questão, por exemplo, do aborto. Porque você tem a liberdade com o seu corpo sem pensar em mais outras coisas que estão, às vezes, relacionadas àquilo que não tem, às vezes, nem a chance de se defender, né? Porque é o que você está falando. A sua liberdade em relação, não só a você, em relação aos outros. E isso é uma pauta que está na mente do liberal.
às vezes tem um cara que é de um lado, um liberal que acredita mais na lei como ela é hoje, e às vezes tem um liberal, por exemplo, de esquerda, por exemplo, que acha que não, que é o próprio corpo, a propriedade privada da mãe define o que vai acontecer com aquilo. Como que você vê isso? Primeiro, eu só quero voltar numa coisa que você falou, que é você ter a liberdade de fazer a escolha do que é bom para você. Dependendo da pessoa, às vezes a escolha não é necessariamente o que é bom para ela. O que é bom para ela é o que é bom para o outro. Quando eu tô apaixonada, o que eu quero é ver o cara feliz, assim. A minha alegria, onde a gente vai jantar, onde você quiser, cara. Onde você quiser, eu tô feliz vendo o olho da pessoa brilhar. Então, isso é uma escolha. Você não quer dizer que você está se sacrificando. Não, a minha alegria é ver a pessoa que está do meu lado feliz. Eu sou uma pessoa zero competitiva, por exemplo. Era um grande problema na campanha, porque eu não sou competitiva. Quando eu estou jogando um jogo, eu quero me divertir jogando o jogo. Se eu estou jogando com alguém que vai ficar puto se ele perder, cara, eu não quero ganhar, porque eu quero que no final do jogo esteja todo mundo feliz. Bem. Isso são escolhas que você vai exercer. Em relação ao aborto, tem duas questões no aborto. Quando as pessoas falam de aborto, elas misturam essas duas questões. Uma é a escolha individual da pessoa que vai abortar ou não. Outra é a decisão do Estado de me dizer o que eu posso ou eu não posso fazer. Então, a escolha individual, e de novo nós estamos falando de escolhas e de liberdades, a escolha individual de cada pessoa, que tem a ver com a sua criação, com a sua moral, com a sua religião, com a sua visão do que é, onde começa a vida. Eu sou judia, para os judeus a vida começa no nascimento. Então não dá para eu achar que os meus valores e a forma como eu vejo essa questão se comparam com uma pessoa que acredita que começa a vida na fecundação. Não tem parâmetro para discutir. Então, a decisão de praticar ou não um aborto é uma decisão absolutamente individual. O Estado chegar e me dizer, eu como Estado, né, o dono de tudo, que força suprema, te digo que as pessoas que acham que aborto é tirar uma vida têm mais razão do que as pessoas que acham que não é, e, portanto, eu vou impor para este grupo aqui que não acha que seja tirar uma vida a visão de quem acha que seja tirar uma vida. Essa é uma questão delicada, porque aí é o Estado decidindo que um grupo tem mais razão do que o outro. E isso eu acho errado. Agora, você me dizer se eu acho certo, se eu faria, é uma decisão totalmente minha. Se é eticamente viável para mim, né? Exatamente. Tem a ver com o ato pessoal próprio, que você estava falando das tuas escolhas individuais. E a outra é o limite da coerção que o Estado deve ou pode, você autoriza, né, que ele exerça. Concordo, absolutamente concordo. Acho que é uma absoluta verdade, você falou. Mas eu colocaria ainda que tem um espectro religioso do negócio. Ele é complexo nesse tanto. Ele bate nos sentidos mais dificilmente tornado político. Por exemplo, existem pessoas que se opõem numa premissa muito clara religiosa. E a religião tem sido e será, talvez enquanto o homem existir, uma força motor por si só. Claro, claro. E ela não dá para ser politizável de certa forma. E nem ela é racionalizável. Né? E nem racionalizável. E aí você cria um problema político de se você poder argumentar com todo mundo. Então, acho que eu gostei do aborto, mas acho que o aborto é um negócio irresolvível. Cara, assim... Acho que uns vão dizer sim, uns vão dizer assado, e aí? E aí que ninguém consegue resolver. E o problema é esse, é que por que o pessoal que acha que não, eles têm todo o direito de achar que não, e você vê do jeito que eu estou falando, você já está vendo como eu penso. Mas por que um grupo que entende que isso é tirar uma vida, e é perfeitamente legítimo entender isso, por que esse grupo tem o direito de impor ao outro a sua visão? E aí eu vou contar uma história rápida para vocês. Eu morei na França. Na França o aborto é permitido. E eu engravidei. Eu tinha o DIU, eu não queria ter filhos. Eu já tinha 2 filhos, eu não queria mais filhos. Eu estava com o DIU e engravidei. E eram gêmeos. E a hora que o médico me disse, você está grávida de gêmeos, eu comecei a chorar. Porque, eu já tinha 2. Era uma foda na França, ninguém ajuda, eu não tinha família, era eu sozinha. Eu falei, nossa, eu já tenho 2, eu vou ter mais 2. E o médico, na maior tranquilidade do mundo, me disse, nós podemos interromper a gravidez, se a senhora quiser. Cara, para mim aquilo foi uma violência. Porque, como assim, interromper a gravidez? Eu tô grávida de gêmeos. Não vou interromper minha gravidez. Sim. E eu acho que as pessoas têm, sim, o direito de decidir abortar, é um direito, mas... Para mim, aquilo foi um choque que o médico me falasse daquele jeito. Interrompe sua gravidez. Então, realmente, são escolhas pessoais, são escolhas de cada momento. Eu tinha 2 filhos, não queria mais ter filho. Que ele me diga isso, para ele era totalmente natural. Eu estava chorando. Eu não queria aqueles filhos. Mas,
foi um choque que ele tenha feito essa sugestão dessa forma. Só que lá isso é totalmente admitido. A gente estava falando de limites, né, de ação do Estado e a Mônica teve uma incursão aí, né, nessa administração pública direta, indiretamente e tudo mais, né? E o que vocês estavam conversando aqui, e eu queria ouvir a tua opinião a respeito do que me veio à cabeça aqui, de como que o agente público atua na polis, né? E vocês estavam falando a diferença de liberdade e libertinagem, né? Então, talvez se a gente pudesse pensar assim, que o agente público que introduz liberdade ou que facilita a liberdade, ele está enriquecendo a polis. E o agente público que permite a libertinagem ou a corrupção ou o seguimento das leis ou a pactuação e execução de contratos, ele está empobrecendo a polis. Faz sentido, não? Totalmente. Faz totalmente sentido. Se você traz regras e ensina para as pessoas que essas regras não precisam ser cumpridas, você está praticando um desserviço, porque você está enfraquecendo a própria regra que você criou. Então, nesse caso, era melhor não ter criado regra nenhuma e deixar zona. Imagina um pai que vai te punir, fala, olha que eu te pego, hein? Se fizer mais uma vez eu te pego. Você vai lá, faz, e ele não te pune. Você fala, tranquilão, meu pai é tranquilo, meu pai é dócil. Essa é a conclusão. Que é a forma simples de explicar a impunidade. Exato. Você vai ensinando para as pessoas que não, isso aqui não causa nenhuma reação. Isso daqui você não vai pagar nada por isso. Pagar no sentido de cumprir alguma pena, alguma sanção. O cara não acredita mais que vai ter sanção. Então ele vai fazendo. E aí é aquela coisa, ele faz primeiro uma coisinha pequenininha, depois ele faz uma coisinha um pouco maior, depois ele bota fogo nos ônibus, depois ele invade o Congresso. Porque ele aprendeu que ele podia fazer o que quisesse, que não havia reação. E aí, vamos reagir. Mas espera, você tinha que ter reagido lá no primeiro. E liberdade não tem limite, né? Tem esse conceito, né? Não, mas eu tenho liberdade de cometer, até para cometer crimes, né? Mas aí é uma questão de Estado e de segurança, né? E aí num Estado que você não tem isso bem claro e delimitado, fica difícil você ter cumprimento de regras e contratos. Porque toda liberdade tem limite, claro, que é a liberdade do outro. Exato. Por isso que é o princípio da não agressão. Você pode fazer tudo, que a tua liberdade vai até onde você começa a agredir quem está do seu lado. Então, o PNA, ele limita a própria liberdade. Eu entendi, mas vou dar um exemplo de quão dificilmente resolvível é isso que vocês estão discutindo. E é um tema muito bom. Liberdade de expressão. Qual que é o limite da liberdade sabia de que você ia falar Porque isso. aí agora a gente toma uma posição oposta disso. Você acha que tem limite para a liberdade de expressão? Bom ponto, mas você vê um ponto anterior. Para mim, toda liberdade tem limite. Todas. A liberdade de expressão tem um limite, que é o momento em que ela sai da expressão e ela passa a ser uma forma de incentivar ações ruins, ações de ódio, ações de agressão, ações de intolerância. Como chama? Do Karl Popper. O limite da intolerância é o limite da tolerância é a intolerância. A hora que o discurso, que a expressão, sai do que é só uma expressão e se torna uma incitação a uma ação que seja de agressão ou de violência ou de intolerância, ela não pode ser mais tolerada. Tá, mas aí a pergunta é, onde que está essa régua? O que é, o que não pode ser dito? Porque se a gente colocar um limite nessa liberdade de expressão, porque assim, é muito diferente você falar assim, eu vou te matar. E você ir lá e matar alguém, né? São coisas muito diferentes. Mas dizer eu vou te matar é ameaça. Não, sim, aí a ameaça. É um crime. A ameaça já está no Código Civil. Ameaça, tudo bem, mas isso já está no Código Civil. Penal. Código Penal, desculpa. Mas é difícil, porque quantas vezes você não ameaçou alguém, ainda mais alguém que você conhece, fala assim, cara, vou te matar. E não foi um crime. Porque, entende? É difícil. É subjetivo. Qual é a diferença? E no mundo onde a gente vive a mídia impressa, por exemplo, vis-à-vis internet, as pessoas só escrevem o que foi colocado e as coisas são facilmente tiradas de contexto, inclusive. Sim. Eu acho assim, né, Reginho, que eu penso pelo menos dessa maneira, que a liberdade ela só pode não ter, a comédia só pode não ter limite na medida que o direito à reparação é garantido pelo Estado. Entendeu? Então, quando você está tirando sarro da cara de alguém, ou você fez um tipo de humor ácido, que a pessoa se sentiu ofendida. Então, tem que ter uma instância que faça isso de forma equilibrada e eficaz, né? Então, aí eu consigo acreditar nessa ideia de liberdade ilimitada, né? Mas
pior ainda do que isso é você tentar pôr limite à liberdade, porque o mesmo Estado que não garante o direito de reparação se arroga a legislar, né, qual é o limite do humor, por exemplo. É verdade. E aí você está certíssimo, porque, de novo, quando a gente fala do limite da liberdade, esse limite não é um limite imposto pelo Estado. Não é é um limite moral, é um limite social, é um limite pessoal e mais subjetivo, porque uma coisa que vai ofender você, um corintiano, talvez não ofenda um palmeirense, não ofende um São Paulino. Então, de novo, depende da pessoa com quem você está interagindo. A liberdade sempre se exerce e existe em relação a outra pessoa. E ela vai ser diferente dependendo de com quem você estiver falando. Mas aí tem isso que ele está falando, da reparação e a punição. Se a gente vivesse num país como os Estados Unidos, onde você tem certeza de reparação, porque você vai pagar dano moral se você falar uma merda, e certeza de punição, porque lá a lei existe e é severamente punida, porque é um país com uma cultura de delatores, se você faz uma coisa errada, tem alguém ali para apontar o dedinho e dizer que você fez errado. Num país assim, a liberdade de expressão pode ser mais plena. Mas você acha que alguém que falou uma merda tem que ser punido? Não, óbvio que não. Mas alguém que ofendeu, ou alguém que pelas coisas que disse... Caluniou, injuriou. Ou pelas coisas que disse, porque estava lidando com pessoas incapazes de pensar, gerou uma ação, é preciso que haja punição. Mas eu vou colocar... O cara não precisa ser preso. Gostei. Mas eu vou colocar, pensa homofobia, por exemplo. Muitas coisas são ditas hoje e um certo grupo encara aquilo como violência, como fobia. Esse grupo pega essa mesma premissa, que eu acho absolutamente verdadeira, que você colocou e fala assim, nós estamos sendo agredidos, vamos impedir que aquela pessoa fale. Vamos tirar a emprego daquela pessoa. Eu acho engraçado porque a métrica do que está acontecendo hoje, a meu ver, é exatamente isso. Mas para outros lados imprevistos, entende? Espraiou para uma função social e econômica. Porque né? essa é a doideira. Mas então, essa é a falência das instituições. Eles estão no moral high ground, entendeu? Eles estão numa vantagem moral. Eles assumiram uma certa ponteira moral nesse sentido. Eles angariam o ethos das pessoas. A gente costuma dizer que falta muito quase uma mitologia conservadora ou uma ética conservadora. Cadê o artista conservador? Cadê o pintor conservador? Cadê o arquiteto conservador? Entende? Falta uma estética conservadora que não seja vista como bolsonarista, hoje em dia falando, né? E esse é uma consequência da polarização, onde assim, bom, se você não é igual a mim, você é meu inimigo, você pensa diferente de mim, você é meu inimigo, e aí você cria um conflito que às vezes não é. Cara, você... Para não entrar em discussão de racismo, etc. Você é um palmeirense. E eu falei alguma coisa de que eu não gosto de verde, essa porcaria desse capacete verde aí. E você vai dizer, só porque eu sou palmeirense você está falando isso. E a gente sabe que isso acontece assim. Teve um exemplo agora no BBB, do menino que falou que ia dar umas cotoveladas na boca da mulher. Pô, todos os meus grupos feministas, todas as minhas amigas mulheres, todas as ativistas ficaram muito bravas, porque realmente isso você não pode falar nem em brincadeira. Mas ali entre eles... É difícil você colocar limite e dizer ele não podia ter falado isso, ele queria bater nela. Aí você está cobrando a atitude de um artista profissional, porque eu imagino, olha, cara, eu aí defendendo... Só para falar que o Big Brother é de 1984. E o Big Brother nunca foi algo do bem. E essa é uma outra doideira pós-moderna. O Big Brother, quero fazer parte do Big Brother. Se você falasse os caras que leram 1984, você quer fazer parte do quê? Era assustador. Você quer fazer parte do quê? E de repente o Big Brother... vira esse Big Brother 1984 e começa como policiar e estado policial, o grande medo, a distopia policialesca científica, que doideira. Desculpa. Não, e isso demorou algumas temporadas, né? Mas é isso, porque você pensa do ponto de vista do cara lá que tá fazendo o Big Brother, ele, em algum momento, ele vai esquecer que ele tá sendo filmado. Então, foi o que a Mônica falou, ele vai estar conversando entre os brothers. Então, você tem que dar, não é justificar o ato ou em si, mas a linguagem, quando você está falando, ela permite figuras e exageros, né? Figuras de linguagem, exageros e tudo mais. Mas isso não quer dizer necessariamente que o cara é violento porque ele falou que vai
dar uma cotovelada na sua boca, necessariamente. Não é isso, né? Se você pega, sei lá, as escrituras, por exemplo, vai lá, fala que, né, quando Deus vier, ele vai dar com o seu cajado, estourar os dentes do invejoso, ou, enfim, né? São mecanismos, né? Eu entendo que, às vezes, de exagero ou de ilustração, não estou falando das escrituras, obviamente, estou falando do caso em si, que devem ser pesadas e não só usadas como um argumento anti-ressentimento, né? Então, a verdadeira... o peso daquilo, se não só o que ele disse, mas a contextualização está achatada no universo mental do brasileiro. Você não tem mais essas nuances de fala nem de discurso, né? Mas é que aí entra o que a gente estava falando da não punição. Se a gente tivesse certeza que se esse idiota der meia cotovelada na mulher, ele vai ser punido, essa fala, ela estaria relativizada. Exato. Porque a gente saberia que ele não vai passar para Se não tivesse essa violência doméstica que a gente sabe que existe e que sabe. É intolerável, aí você poderia não dar razão ao argumento feminista de violência doméstica e tal. Então, outro ponto irresolvível. E que vai ter um idiota que está assistindo e que vai ter ouvido aquilo e que vai falar para a mulher dele do lado, tá vendo, ó? Eu também vou te dar umas cotoveladas se você fizer merda. E é capaz de amanhã ele ir lá e fazer. E essa mulher não tem proteção. Você sabe que isso a gente conversou uns 15 minutos com a né? Desse tema com a Cecília, né? No episódio. Exatamente, esse foi exatamente o ponto dela também. Dessa questão de... Ela estava... ilustrando exatamente isso. Poxa, às vezes uma fala inconsequente e ainda mais num ambiente onde você não tem muito essa capacidade de discussão, até educacional, isso pode sim ser estimular uma Deixa eu só fazer uma violência. pergunta. Eu gostei da discussão. Na opinião de vocês, jogos, por exemplo, colocar outra problemática em paralelo, jogos violentos, GTA V, adoro GTA, by the way. Jogar jogos violentos. Não sei nem o que é, mas beleza. GTA, extrema violência. Você rouba um carro e atropela uma velhinha atravessando a rua. E aí Velhinha vale 100 pontos. Isso, exato, avaliado. Sempre que olhar uma velhinha, atropele. Genial. E tá todo mundo, olha a velha, pá! Ou ainda bem, achei que você não tinha visto. Era pra atropelar, não pra desviar da velhinha. E o ponto minha pergunta pra vocês acham que jogos violentos para criança, desde muito cedo, podem criar adultos violentos? E antes que vocês respondam, eu acho legal porque essa questão do exemplo do role model, ela vai para vários lugares. E nós temos medo hoje, numa temática global, nós temos medo do cara que entra na escola com uma metralhadora e mata 35 crianças. É esse o medo de hoje em dia. Então, quando as pessoas têm receio de que isso aconteça e tomam medidas, elas não estão sendo loucas. O mundo está louco. É importante ter essa consideração antes de levar isso. Ao mesmo tempo, se a gente começar ativo preemptivamente, quando que a gente vai chegar no Minority Report? Exato. Entende o que eu estou querendo dizer? O que é pior ainda, na minha opinião. Exato. Na verdade, já chegou na China, né? Exato. Já tem crédito, já chegou, tio. Muito obrigado. Então, assim, já tem crédito social, seu comportamento na internet é monitorado, então isto já chegou, todo cidadão chinês, ele deve prestar serviço ao Partido Comunista Chinês, então eles vão para grandes universidades e se o partido pedir informações de desenvolvimento, de tecnologias e tudo mais, então, assim, o Xi Jinping, desde que assumiu, né, o governo, ele vem fazendo isso, né? A gente estava falando de Big Brother, de cerceamento de liberdades, né? Então, isso não vai acontecer em 1984, já aconteceu e está sendo maravilhosamente desenvolvido na China, né? Assustadoramente. Olha, os meus filhos, quando eram mais novos, eu proibia. Proibia GTA, proibia todos esses jogos de videogame que tinha violência. Eu era bem chata, permitia qualquer jogo, menos esses todos que ele tinha que matar gente. Porque eu achava que a banalização da violência não era saudável. Ele achava que aquilo era uma coisa, assim, uma forma de passar o tempo. Hoje ele tem 23 anos, ele joga todos esses jogos. E ele é um moleque meigo, mansinho, não faria mal a uma flor. Eu continuo não confortável com essa banalização da violência. Mas eu concordo contigo. A gente entra numa questão da banalização. Pode, vai. Sem querer te interromper, eu acho que o ponto que você pegou muito interessante, você falou um exemplo muito verdadeiro e vivido. É que, de certa forma, esses joguinhos que fazem isso são joguinhos de meninos, ponto final. Vão ter algumas meninas que vão ter toda a liberdade, devem ter toda a liberdade para jogar o que caceta que elas quiserem jogar, mas é jogo de menino.
Menino extravasa a violência virtualmente e não fisicamente. Mas ele precisa extravasar para um certo ponto. Então, quando fala 20 pontos, do ponto de vista masculino, que eu gosto de jogar joguinho, é quase uma brincadeira mórbida de menino. E eu me questiono hoje se colocar isso não é só um ataque à tal da masculinidade tóxica. Entende o que eu estou querendo dizer? Em vez de dar vazão. E eu não estou tirando a preocupação de quem não é isso. Como eu disse, o mundo está louco. Mas você entende o que eu estou querendo dizer? Que você acha, não é uma outra coisa? Cara, as histórias infantis. Porra, o lobo mau que come a vovozinha de verdade, o caçador da Branca de Neve que vai arrancar o coração. Assim, tinha uma violência nessas histórias que era mais ou menos a mesma coisa. Era você tirar do mundo real esse tipo de emoção e levar para esse mundo do imaginário, que é exatamente o que o videogame faz hoje. Era exatamente isso que eu ia dizer, mas com uma diferença entre a época dos contos de fadas e hoje, né? Então eu acho, e respondendo a pergunta, na minha visão, a pergunta do Camarão, assim, eu acho que pode influenciar, a depender da idade da criança, mas eu acho que tem um fator mais importante, é a ausência de uma estrutura familiar. Então, ou estrutura até ou por violência, né? Então, violência familiar, que a gente sabe que infelizmente no Brasil isso é uma realidade, ou por desagregação familiar. Então, você pega uma família, uma criança sozinha, com uma escola meia boca e com um videogame matando, é uma mistura não muito aconselhável. Então, eu acho que pode sim influenciar, né? Mas não pela a ilustração ou pela alegoria em si, mas por esses fatores ambientais que podem agravar uma criança. Deixa eu complementar então, calma aí. Vocês estão falando de videogame? Banalização da violência? Liga no Datena, meu amigo. Exatamente. Calma aí. Então, assim, vocês estão preocupados com o videogame que o cara tá jogando? Liga no Datena. E eu vou te falar outra coisa. Eu vou ser bem sincero. A vida é guerra. Sem dúvida. A vida sempre foi... Calma aí. A vida sempre foi guerra. Todo o desenvolvimento do ser humano, ele foi baseado em Agon. Em guerra, em disputa. Você não precisa do videogame. Ele tá muito mais acessível no seu dia a dia. É só você olhar pro lado. Pra mim, é o seguinte, o videogame representa um pedaço que não chega a ser 10% do que é a vida real. Então, essa discussão em si, no final, ela é só uma representação da vida. E você vai querer bloquear a vida real do teu filho? Eu não acho que isso vai resolver no final do ponto, porque... Pelo contrário, né? Pelo contrário. Ele tá vendo outras manifestações de violência muito mais reais do que o videogame. Exato. Ou o filhinho que fica na bolha porque não sabe o que é uma realidade numa favela que vive a violência o dia inteiro, tá? Eu acho muito pior isso. Eu acho muito pior, porque é uma coisa que a gente conversa aqui, que os pais tendem a ter uma super proteção com os filhos. E a gente vê isso no nosso dia a dia, nos nossos colegas. Eu acho que isso é muito pior do que o moleque jogar GTA. Porque o GTA, por mais que seja, atropelar a velhinha, é óbvio, tem um folclore nisso, né, velho? Ninguém vai sair atropelando. Tem uma violência. A vida tem muito mais violência que isso, entendeu? Isso nem é considerado violência por esse jovem, por exemplo. É isso que eu quero dizer. Eu acho que o caminho é outro. O caminho é a gente tentar sair um pouco dessa segurança absurda. Minha preocupação com meu filho, eu falo, eu tenho um filho de 4 anos e meio, é que ele realmente experimente a vida de uma forma mais real e menos super protegida. Eu acho que isso vai diferenciar ele daqui a 10, daqui a 15 anos, entendeu? Ele vai estar num patamar diferente das outras crianças do lado dele, se for que estão nessa super proteção. Mas sabe que tem até uma defesa no sentido de que do joguinho, né? Na discussão do joguinho, quanto mais ele ficar jogando, mais no mundo virtual ele tá. Então essa é como, por exemplo, tirar dessa violência gratuita no sentido de falar assim, para ele não ser o cara que só gosta de ficar em casa no mundo virtual jogando um joguinho. Então, independente do joguinho que ele esteja jogando. Essa parte eu tô de acordo. Então, isso aí eu tô de acordo. E eu acho que eu só tô querendo nivelar a conversa, porque quando a gente discute isso tem muita coisa do jogo. E aí a gente vai esclarecendo qualquer discussão. Então, entende? Tem isso também. Mas não pode ser só porque é de violência, mas também não pode ficar jogando muito tempo. Então, tem que ter um pouquinho dessa mediandade. Eu gostei dessa discussão porque eu acho que tem que ter um pouco. Não sei se faz sentido. Não, é isso aí. Eu ia te falar exatamente, ilustrar isso, né, do ponto de vista prático. No final do ano passado, ou começo desse ano, acho que foi o final do ano passado, eu fui na escola das minhas filhas e eles fizeram
uma palestra com uma galera tal, falando a respeito de internet e tudo mais, né? Quantos anos tem suas? Uma tem 7, foi por isso que a gente foi, né? E elas têm pouca convivência com mídia social, enfim, e a de 3, né? Então a gente queria entender mais ou menos. E tinha lá pais com filhos de 16, né? Do ensino médio e tudo mais, mas foi uma coisa meio geral. E trazendo isso que o Camarão falou agora aqui para a realidade, essa geração que está na escola, eles estão em um comportamento digital. Então a escola está discutindo um comportamento ético digital nas redes e tal, baseadas em liberdades e baseadas em acessos a determinados hubs de informação. Então, e esse acesso parentalmente controlado, né? Só que qual que é a grande dor dos adolescentes, né? Pelo menos dos pais ali que eu presenciei na reunião e tal, é que este comportamento ele não foi desenvolvido. Isso por parte dos pais, isso é uma deficiência dos pais. Então, quando o pai com 16 anos vai tentar bloquear um moleque na internet de 16, o moleque está programando, não tem condição. O moleque está no Discord, o pai ele está fazendo outra coisa. E a ideia é você construir essa identidade e esse comportamento ético digital, que é o que vocês estão falando aí. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Não sei se você tem filho ou não. Tenho um de 5. Eu tenho essa preocupação, exatamente essa preocupação. Ele sabe atravessar a rua? Suas filhas sabem atravessar uma rua? Nossa, bom ponto. Cara, porque os pais estão aí discutindo que videogame o filho tá jogando, mas não estão ensinando o moleque coisas básicas, a atravessar uma rua sozinho. Quando eu cheguei da França, meus filhos tinham 7 e 5. Eles sabiam, eles iam para a escola na França a pé, sozinhos. Saíam da nossa casa e iam andando até a escola. Aqui, eu falava, eu deixava eles na escola, ia buscar, e eu parava longe. Eu falava, vocês saem da escola, atravessa a rua e vem até o carro, com 6 anos. Imagina, não podia. E as mães outras diziam, como assim seus filhos vão atravessar a rua sozinhos? É isso que ele falou, né? Isso que eu tô falando. É isso que eu quero, entendeu? Essa é a minha busca. Assim, eu entendo, tem um videogame bacana, juntando com o que o Marco Antônio falou, o Camara falou aqui, que tem que ter a limitação, né? Agora, o que ele tá jogando, se ele tá jogando FIFA, ou mata-mata, ou ovo da galinha, não tô nem aí, velho. Essa não é a questão, entendeu? Porque a vida não é essa, a vida é real. Então ele fica um pouquinho ali, joga lá o joguinho dele, se satisfaz, mas ele tem que entender que tem uma porcentagem que tem que ser maior do meu jeito de pensar. Eu entendo se o cara não pensa disso. Que é o participar, fazer o esporte, ir na dança, e atravessar a rua. Ir de mão dada, ou então ir num parquinho dentro no Ibirapuera. Brincar com as outras crianças ali. Então, isso que é um grande negócio. A gente não tem que ficar... Se a gente ficar se relegando a brigar, pensa bem, já, na boa. Como que você vai controlar o que seu filho vai fazer? É o que ele tá falando, né? Você não vai nem saber. É impossível você controlar. Ir na padaria, comprar um pão e trazer o troco certo. Essas coisas básicas que os molequinhos de hoje não sabem fazer. Que não fazem, né? Não fazem. Se você soltar, esquece. Eu vou emendar uma coisa aqui, uma pergunta bem clara para você, Mônica. Quando a gente fala de controle, a gente acaba falando um pouco de Estado, né? Porque essa bosta tá na nossa vida dia e noite. Então, tudo que é controle tem um pouco de Estado controlando alguma coisa. Autoridade, né? Autoridade. E você se coloca como uma liberal, né? Eu estudei, vi muita coisa que você fez aí, tudo. Eu concordo em muitas coisas que você fez. E um liberal, ele pensa na diminuição do Estado como algo primordial. Ainda mais num país como o Brasil, que a gente vê um Estado inflado do jeito que ele é. Nanana. E você também tem a pauta da corrupção, que é muito forte para você. E corrupção, por definição, envolve o Estado. Não existe corrupção sem Estado. Existe, mas Mas não é corrupção, porque a definição da corrupção tem que ter um ente estatal junto. No Brasil, a corrupção realmente está sempre ligada a um agente estatal. Mas existe, e está vindo agora, a corrupção privada. Né? Você pode botar até outra definição em si, mas pela etimologia da palavra, tem um ente estatal envolvido. Por que eu estou falando isso? A minha pergunta é... Se diminui o Estado, diminui a corrupção? Não. O que você acha que o Estado tem que tomar conta? O quão liberal
quanto que você acha que o Estado... Quanto de Estado um liberal aceita para ser chamado de liberal? No teu caso, no teu ponto de vista. Eu sou liberal, não sou ANCAP. Essa é a graça. Mas a pergunta é esse. É exatamente Qual que é a essa. diferença de ANCAP e liberal? Cara, Essa é a boa pergunta. Para você. Isso. Para mim é um Estado ótimo. É um Estado que tem presença, sim. Tem função, sim. Mas que seja enxuto, que seja eficiente, eficaz. É um Estado que não tem excesso, não está inchado, não está onerando excessivamente o cidadão. Mas, e aí, de novo, uma empresa que fornece serviços públicos, ela precisa ser estatal? Não precisa ser estatal. Ela pode ser privada, ela pode ter uma gestão de PPP. Existem outros caminhos onde o Estado continua fornecendo serviços, ele continua exercendo o seu papel, mas ele não precisa estar lá pesado e inchadão. Você pode ter um estudo público gratuito, excelente, de boa qualidade, feito por OS, feito com PPP. Você pode ter uma saúde com o modelo de OS que a gente hoje está implementando e que funciona. Mas eu acredito sim que o Estado tem uma função, especialmente num país como o Brasil, onde são anos e décadas e séculos de desigualdade, de privilégios, de uma reforço negativo devido à falta de mobilidade social, devido à pouca educação, devido a pouca investimento em cultura e etc., você acaba reforçando que quem já está embaixo da pirâmide não sai de lá de baixo. Num país assim, você tem que ter Estado. Agora, o Estado ele não tem que estar presente na geração de renda. O Estado tem que estar presente na distribuição. Então, a geração tem que ser feita por indivíduos e para que os indivíduos possam gerar o máximo que consigam do seu potencial, o Estado tem que sair das costas deles. Então, parar de atrapalhar a produtividade, parar de atrapalhar empresário, parar de atrapalhar o comércio. Deixa funcionar a economia, deixa o indivíduo gerar riqueza, porque o Estado não gera. O indivíduo gera tudo que ele puder de riqueza. Agora, ele vai sim contribuir para que o Estado pegue essa riqueza e invista em quem precisa, porque é bom para ele, é bom para todo mundo. Uma sociedade onde você tem gente passando fome, onde você tem gente roubando, onde você tem gente morando na rua. Essa sociedade não é bom nem para o mais bilionário dos bilionários. O cara mora numa prisão, porque ele tem que estar tudo cercado, ele só sai de carro blindado. Nem para ele é bom essa miséria à sua volta. Então, sim, o Estado tem que ter a função de reinvestir em saúde para acessível para todo mundo. Tem que ser igual, todo mundo tem que ter o mesmo... Não, mas o básico do básico, no Brasil tem gente passando fome, comendo esgoto. Não, isso não é aceitável. Em hebraico a gente tem uma expressão que diz: Shalom deve ser Shalem. Shalem quer dizer para todos. Só existe paz se ela for para todos. Se não houver paz, se você estiver num lugar em guerra, a guerra vai afetar todo mundo. Então, para que todo mundo possa ter paz, eu acredito sim, tira o Estado da geração de renda, deixa o indivíduo gerar renda. Agora, você pega um excedente dessa renda, você pega alguma contribuição, e é por isso que a gente vive em sociedade, para investir onde precisa. E quando eu falo precisa, não é que não estou nem aí com quem está passando fome, eu não preciso, eles precisam. Não, como sociedade a gente precisa que esse dinheiro seja investido. E essa discussão de onde que esse dinheiro tem que ser investido passa por um Congresso Nacional que tenha uma representatividade muito diferente do que o nosso tem hoje. O Congresso teria que fazer essa discussão. Só que para isso tinha que ser um Congresso que fosse colocado lá sem corrupção. A corrupção que a gente tem hoje no Brasil deturpa a democracia e aí ela cria um Congresso que não tem legitimidade para discutir essas questões. E eu vou te falar, essa corrupção já não nasceu com a própria Constituição de 88, quando os constituintes foram os próprios deputados e fizeram isso dessa forma? A corrupção no Brasil nasceu com a chegada da família real, né? Com a chegada da família real ou antes da família real? Antes era menos. Na carta de Pero Vaz, ele fala lá, né? Olha, eu tô aqui, manda notícia. Se você puder lá, dá uma livrada lá no meu parente que roubou Portugal já era um país corrupto. A minha pergunta é, no Brasil ou é muito antes, então? Nasceu comunidade? Nasceu comunidade, claro.
faz parte. E por que ela é tão exótica em terras brasileiras? Porque aqui ela floresceu. Linda. Ela encontrou um terreno fértil. E se implantando lá, tudo dá. Isso, inclusive, a corrupção. Deu lindamente. Mas isso tem a ver com impunidade. Passa pela pouca educação e pela pouca educação e pouca punição. É a soma dessas duas coisas. E pelo tamanho do Estado. Cara, Porque, assim, muita gente me fala isso. Se reduzisse o Estado, teria menos Mas corrupção. é óbvio, porque o incentivo é a história do Milton Friedman, de como você usa o dinheiro. É muito simples. No Brasil, se a gente reduzisse o Estado, a gente ia reduzir proporcionalmente a corrupção. Então, em termos absolutos, ela reduz, mas proporcionalmente não. Porque se o Estado é intrinsecamente corrupto, como ele é no Brasil, não adianta você reduzir. É até capaz que você reduza uma parte limpa e proporcionalmente você tenha mais corrupção, porque você está concentrando o poder. Muita gente me pergunta, e se reduzisse o número de deputados? Pô, aí cada deputado ia representar mais pessoas. Você concentrou poder, você aumentou a corrupção. Você fez um oligopólio corrupto. Pensem nos estados árabes. Pensa nos países árabes que tem um rei e uma corrupção absoluta e um Estado minúsculo. O tamanho do Estado não tem relação direta com o nível de corrupção. A Rússia é uma oligarquia nesse sentido. É um bom ponto. São poucos que organizam... Por isso que é oligarquia. Pois é. O nosso Estado é muito corrupto. A gente precisa limpar o Estado. São duas coisas que têm que acontecer paralelas. Precisa, sim, reduzir o Estado, porque a nossa gestão é burra. Então, precisa reduzir o Estado. Mas é ilusão achar que basta reduzir o Estado que a gente vai acabar com a nossa corrupção. Não é por aí. Você está dizendo que a corrupção diminui o valor social da política pública ou da ação do Estado. Claro, isso. claro. É isso. Mas eu acho legal porque, em suma, quer dizer que a corrupção não é uma questão organizacional, a corrupção é uma questão moral. Ela tem várias abordagens, tem vários... Porque é isso, eu posso diminuir operacionalmente o tamanho da máquina, mas o comprometimento moral daqueles mesmos atores daquela máquina mais enxuta continua sendo problemático. É isso. Olha, hoje a corrupção está tão incrustada, entranhada no nosso sistema político, que pessoas como eu não conseguem entrar. E pessoas bacanas, honestas, começam a pular fora, porque falam, eu não vou conseguir fazer nada, eu me frustro. Então, você acaba tendo um Estado que, de tão corrupto, ele afasta as pessoas não corruptas. Ele acaba atraindo, igual como um buraco negro, atrai para si cada vez mais corruptos e cada vez mais corrupção. Se a corrupção fosse uma mesa, você diminuiria o Estado, você diminuiria o tamanho das mesas e ia concentraria o poder das pessoas que estão sentadas naquela mesa. Sempre vai ter um Renan Calheiros, sejam 330 ou 3 representantes. Vai ter um Renan Calheiros. O que a gente tem que fazer? Precisa limpar o Estado que a gente tem hoje. Claro que precisa reduzi-lo, tá? Isso é premissa. Precisa reduzir o Estado brasileiro, porque senão a gente não consegue avançar com o que a gente tem que fazer com a nossa sociedade. O Estado hoje atrapalha o funcionamento do país, independente do nível de corrupção que ele tem. Ele é absolutamente incapaz de gerar riqueza, ele é absolutamente incapaz de resolver os problemas que nós temos hoje. Então, as reformas têm que acontecer. Agora, a gente precisa começar a investir em desburocratização. E aí, nesse sentido, talvez, quando você fala em reduzir o Estado, desburocratizar é fundamental. Sem dúvida. Por quê? Porque a burocracia é oportunidade de corrupção. Então, quanto mais burocracia, quanto mais concentração de poder, independente do tamanho total, mais oportunidade de corrupção. E, do outro lado, você precisa investir para combater a impunidade. Muito sério isso. E elas meio que andam juntas. Porque como que funciona o crime de corrupção? Eu explico isso bastante porque fica muito claro. A pessoa, quando vai praticar um crime de corrupção, ele vai pôr na balança o risco e o benefício. No Brasil, por causa do nível de impunidade que a gente tem, o risco é muito baixo. Você sabe que não vai ser pego. Você sabe que se for pego não vai ser punido. Então, o pratinho do risco fica lá embaixo. E o pratinho do benefício, por causa do nível de burocracia, por causa da quantidade de fiscalizações, alvarás, papelada, etc., por causa da concentração de poder e da arbitrariedade de decisão dessas pessoas que estão no poder, o pratinho do benefício é muito alto. Então, um empresário que vai ser achacado e que vão cobrar dele um valor absurdo para ligar a eletricidade do negócio dele, sem isso ele não funciona, esse cara vai pagar. Porque senão ele vai perder um ano do negócio funcionando. Custo Brasil. É o que costuma se chamar. Nesse equilíbrio que a gente tem que mexer. Por isso que não é por lei, não é na canetada que você vai resolver. Você tem que mexer nestes pratinhos. O pratinho do risco tem que subir, o cara tem que ter certeza de punição. E aí não é aumenta a pena, não é 10 mil anos de cadeia, porque no Brasil ninguém vai preso, né?
Não adianta você aumentar a pena se o cara tem certeza que não vai ter pena nenhuma. Sérgio Cabral, como é que foi a história do Sérgio Cabral? Nossa, 400, quantos anos? 400, 300? Não, falo 900? pior. 5%. Não sei quantos anos. O senhor foi condenado a 304 6 anos de cana. O nosso Legal, passaram presidente, 6 anos. O presidente hoje do Brasil, esse cara tinha que estar preso. Mas, bom, então, certeza de punição. E do outro lado, você tem que abaixar o pratinho das oportunidades. Não adianta só mexer nesse. Tem que reduzir a oportunidade. Nesse sentido que você está falando de reduzir o Estado, que é reduzir a burocracia, reduzir a centralização de poder, sim, isso é ótimo, isso precisa. Mas não necessariamente. Se você reduz o Estado e mantém a burocracia, e mantém essas oportunidades, mantém essas amarras, você não está resolvendo o problema da corrupção. Pegando o gancho aqui do Camarão, que ele falou desse comportamento ético, Camará, posso entender isso como accountability? Excelente, Excelente. E aí perguntar para nossa convidada, você acha que numa ação política é mais importante o rigor do cumprimento da lei ou o comportamento moral de éticas e ações transparentes que a gente pode resumir no conceito de accountability? O que você acha que... Eu sei que as duas coisas são importantes. Elas deveriam ser a mesma. Sim. Elas deveriam se confundir. A ação da lei, o Estado de Direito e a ética e a moral deveriam estar absolutamente alinhadas, né? Que no Brasil não estão. Mas aí passa por quem faz a nossa lei é um bando de corrupto que está ali, que se elegeu por um sistema eleitoral corrompido, onde você tem um fundo eleitoral, onde você tem a compra de voto. Tudo isso já subverte a representatividade. Para falar chique, quer dizer que tem um bando de bandido ali que não nos representa. Esses caras não falam por nós. E eles estão fazendo as leis. Mas eles estão falando por nós a certo ponto, porque eles foram eleitos, né? Sim, eles nos representam. É terrível. As pessoas ficam olhando quem é o presidente que vai ser eleito, só que esquece que quem me representa, quem fala com a minha voz, é o Congresso Nacional. O presidente é meu funcionário. Só voltando, eu assino embaixo rigorosamente de tudo que vocês acabaram de falar, e eu me pergunto do ponto de vista operacional, deixa eu sair da discussão moral um pouquinho e pegar o ponto de vista operacional. Prático. Você vota num fulano, e aí tava lá, vez 9 e tal, pumba, o seu voto vai pro partido, ou vai pro chefe do partido, ou vai... Fora. Nobres fora, obrigado. Nobres fora. Nobres fora, já, bota pro partido. Entrou, pum. E aí, de repente, o Tiririca viu alguma coisa. Aí ele puxa uns caras porque ele é um palhaço. E aí ele começou a fazer palhaçada, lá. Ele puxou uns caras, uns amigos dele junto do além. E os caras agora são E nem são federal, amigos, né? Esse é o que problema. nem são amigos e de repente falam o que aconteceu com aquele voto. O cara é quase cômico. Eu tô me segurando pra não rir. Ele puxou o Valdemar da Costa Neto, que sim. Então, de certa forma, olhando agora, saindo um pouco de vista da questão Isso é que moral. nem aliciamento do PCC dentro da prisão, cara. Você põe lá, você vai piorando. Você só vai sair pior, velho. É isso. É um jogo tão nefasto. E é por isso que as pessoas não querem mais jogar. Porque é um jogo... É aquele cassino de gangster, entendeu? Não é um cassino de pessoas. Mas não isso é muito simples de resolver. Com 62 anos em Miami. Não é esse cassino que nós estamos falando. Gente, o sistema, na verdade, ele é muito bom. O sistema, se você for pensar no princípio, se os partidos fossem conjuntos de pessoas que pensam parecido, que têm ideias parecidas, que têm uma visão do que é o Estado, uma visão de políticas públicas, uma visão de caminho parecido, se os partidos fossem isso e as chapas, as legendas fossem montadas desta forma, por exemplo, quando em 2018 a nossa chapa lá do Novo, quem votasse no A, no B, no C, elegia o D, o E e o F, era exatamente a mesma coisa. Era, uma é mulher, outra é homem, um é mais novo, é mais isso. Mas eram pessoas absolutamente alinhadas na forma como elas enxergavam a ação do Estado. Então, o primeiro, o Poit teve 200 mil votos, ele puxou outras. Funciona, porque as pessoas que ele puxou pensam como ele e representavam quem votou em outra pessoa, quem votou em mim e teve a Adriana lá, não tinha problema nenhum, estava muito feliz com a atuação da Adriana. O caso do Tiririca é que não há nenhum alinhamento entre o Tiririca e o Valdemar. Você não acha que o Centrão, os candidatos eleitos do Centrão são todos exatamente isso? Entende o problema? Eu estou querendo dizer que o grande câncer é essa desarticulação. Eu estou querendo colocar um pouquinho aqui para a gente discutir a questão do voto distrital. É isso que eu ia falar. É isso que eu quero dizer. Porque me parece que, operacionalmente, fundamentalmente, a nossa democracia precisa ser reescrita do ponto de vista operacional, para começar a brincadeira. Concordo. Sou totalmente a favor do voto distrital. E é muito menos difícil passar isso do que querer botar o político, tirar gente do cargo dele, tirar não sei o quê, tirar orçamento, tirar fundo. Deixa os caras
os caras já pegaram o fundão eleitoral. Os caras já pegaram aqui. Mas ó, é voto distrital, com a reforma dos partidos, Isso. com o fim do fundo eleitoral, porque não adianta você fazer voto distrital e dar uma fortuna na mão do cara, porque o cara vai ali e vai Não, comprar. sem dúvida. Assim, o mercado das ideias. A reforma Deixa eu fazer tem que ser uma pergunta. inteira. Só que o Mas problema é que será que fazer não- tanta mudança assim profunda nesse Isso. ambiente É político, isso que eu penso. você vai, sei lá, vamos não uma constituinte, mas vamos lá, sei lá, mudar o que já é possível aqui. Eu não tenho confiança de representatividade. Vamos mudar. E aí fica uma coisa mais autoritária e pior. Então, o Modesto Carvalhosa, uma vez e ele defende muito uma nova Constituição. Uma vez eu discuti isso com ele. Eu falei, Modesto, o que você está fazendo é igual aquele casal que o marido chega em casa, pega a mulher transando com o amante no sofá, joga o sofá fora. Ele fica com ela. Falei pro Modesto Carvalhosa, a carinha fode. dele. Porque, Tá que pariu. pô, o problema do Brasil vai muito além da Constituição. Não adianta achar que nós vamos trocar a Constituição e vai resolver. Isso. A caneta é só... Com esses caras lá. Essa caneta serve para formalizar aquilo que já é verdade, não para criar uma nova verdade. Desculpa te interromper. Não, mas é exatamente isso. Agora, a gente tem que ter muito claro o que é o objetivo. Então, sim, um voto distrital. E eu sempre gosto de falar do que é o voto misto, porque senão alguém como eu, que é uma pessoa de pauta, estava perdida, né? Eu preciso de voto no estado inteiro, porque todas as pessoas que acreditam que o combate à corrupção é algo relevante. Você ter sempre claro e sempre bater nessa tecla, voto distrital misto. E aí, por que a gente não vai falar de parlamentarismo? Eu acho o parlamentarismo muito superior, principalmente num país como o nosso, porque o parlamentarismo obriga, você falou de accountability, ele obriga uma maior accountability do parlamento, ele enxergar o seu papel, porque hoje o parlamento manda em tudo, o presidente da Câmara manda no Brasil e o brasileiro só pensa em presidente. E quando você escolhe um primeiro-ministro merda, você pega e troca Tchau. ele sem briga política nenhuma. É isso que eu Sem quero ferir dizer. o voto dos outros. Eu acho que Você esse trava jogo e dissolve. operacional talvez Você seja trava e mais leva até a interessante. dissolução. É isso, do que o jogo moral. Eu acho que esse jogo estrutural talvez seja mais interessante, mais praticável do que o jogo moral. Porque o jogo moral é... Vige, tem o Renan Calheiros que vai falar que é um cara do bem, entendeu? E pelo menos fica às claras que é a porra do Congresso que manda no país. As pessoas vão começar a olhar, quando elas vão votar no seu deputado, elas vão olhar em quem elas estão votando e elas vão começar a entender. Porque hoje as pessoas só pensam que quem manda é o presidente, não olham para o deputado. E esse talvez seja até uma forma de representar melhor o que eles adoram, né? Que são as minorias, né? Mas aí é as minorias de ideia, porque você consegue bloquear, que a gente estava comentando aqui, né? Você consegue bloquear a ação do governo até que você leva à dissolução. A gente cansou de ver isso e formar uma nova coalizão para poder governar o país. Então para um país instável e que você não consegue controlar nada como o nosso, talvez seja uma solução. Talvez a fluidez do primeiro-ministro resolva o problema da gestão. Talvez o pessoal está com um pouco accountability e aí ele pode ficar 4 anos surfando a onda e no último ano ele constrói rodovia, viaduto, casa, o caceta e se Beija meia mantém no dúzia de poder. criança, come 2 pastel e toma Isso. um pingado na Mas palma. isso é vai história. acontecer num primeiro mandato, num segundo, e aí vai começar a entrar nos eixos, porque é assim que funciona o parlamentarismo. As pessoas começam a olhar para o parlamento. E eu acredito muito no processo de melhora gradual, porque as pessoas vão se responsabilizando. Eu vejo grandes mudanças no Brasil. É que a gente só olha o tamanho do buraco que ainda falta cobrir e quanta coisa ainda tem errada. A gente não está vendo que tem muita mudança acontecendo. Tem muitas situações que antigamente a gente nem sonharia que poderiam acontecer e que hoje estão acontecendo. E coisas tipo assim... Sei lá, aquele médico que violentou a sua paciente durante o parto dela. Anestesista arrombado. Aquele anestesista, filho da mãe. Filho da puta. Vocês todos se lembram do Abdelmaci, que violentou todas as suas pacientes e que na hora do processo contra ele, a equipe encobertava. As vítimas tinham que ficar provando e tinham que ficar insistindo. Porra, como a gente evoluiu daquilo para uma situação onde hoje o anestesista, a equipe desconfiou, criaram as provas, elas foram lá e filmaram o cara estuprando a sua paciente. Perfeito. Isso é uma evolução como sociedade. Muito bem colocado. É isso mesmo. Genial. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já que a gente está nessa pauta da corrupção aí, né? Você teve a derrubada da lei das estatais, né? Um dos primeiros atos aí do nosso digníssimo Molusco. Cara, você que é uma pessoa que está envolvida
nessa questão da corrupção. Eu queria que você explicasse para quem está ouvindo a gente como isso pode piorar essa questão da corrupção quando você derruba a lei das estatais. Então, isso começou com a derrubada da lei de improbidade administrativa. Aquela lei era muito importante, porque para você punir corrupção no Brasil, existem ferramentas muito tênues. E aquela lei, a gente conseguia pegar, enfiava todo mundo na lei de improbidade e punia. Eles foram lá e acabaram com a lei. Isso ainda no último governo. Acabaram com essa lei, ficou muito difícil de punir. E o que eles fizeram com a lei das estatais, que eu nem considero assim, a derrubada da lei, para mim foi torná-la oca. Que a pior coisa. Ela existia exatamente para evitar que as estatais fossem usadas como cabide de emprego e fossem usadas para colocar ali pessoas que iam desvirtuar a sua função. Né? Se é que estatal tem função, mas tudo bem. Enquanto elas existem, era um pouquinho uma forma de limitar para que a estatal tivesse no seu controle pessoas com algum tipo de limitação. E aí o Congresso vai lá e o pior foi a forma como isso foi feito. Na calada da noite. Na calada da noite, numa lei que não tinha nada a ver, enfiaram uma emenda que não era para ser sobre isso, não foi discutido com a sociedade, não teve publicidade. E foi feito... Não é coisa de malandro. Não, não é coisa de malandro. É coisa de cuzão. A gente tenta falar, pô, que esquisito. Não tem nada de esquisito. Não tem nada a gente é brasileiro, a gente sabe o que está acontecendo. A gente sabe no carnaval quando está acontecendo sacanagem. A gente sabe. E foi feito para um caso específico, foi feito para o mercadante poder assumir, foi muito feio, foi muito inaceitável. E é triste porque aí você vê assim, todo mundo sabe que aquilo foi errado, todo mundo sabe que aquilo não podia acontecer, todo mundo sabe que aquilo vai ter desdobramentos, porque abriu a porteira, vai passar a boiada agora, né? E a gente fica sem ação, sem ferramenta para combater. Está sendo questionado no Supremo, eu espero que o Alexandre faça alguma coisa. Quem? Fala mal dele agora. Fala mal dele agora. Cabeça! Meu coleguinha. Xandão, meu colega querido. Cara, difícil, né? Você vê, você tem que pensar. Isso é o que mais me incomoda, sabia? Porque é uma inibição à inovação, é uma inibição à criação. Quando você começa a ter que parar para pensar o que você vai falar, as coisas estão muito fora do normal, sabe? E isso é uma baita preocupação que eu tenho. Olha, eu não me preocupo com o que eu vou falar, viu? Não? Eu não paro e penso, eu não tenho medo do Xandão, eu não tenho medo do Supremo Tribunal. E para mim é uma questão de princípio, assim. Eu acho que em algum lugar você tem que ter uma linha onde você fala, desta linha eu não vou passar. E para mim, criticar sim, mas transformar a Suprema Corte num grande inimigo, eu acho isso muito perigoso, muito perigoso. E quando a Suprema Corte transforma os outros no inimigo? Ou então quem está criticando ela no inimigo? Porque todos nós, quando a gente fala, a gente é passível de crítica. Dos outros falarem contra a gente também. E quando essa é a Suprema, porque quem que vigia o vigilante? Tem um órgão do governo que vigia a Suprema Corte. Então, mas sem dúvida. O Senado tem que exercer seu papel. E o Senado quer botar o Pacheco de novo. Ou seja, sabe o que vai mudar nesse jogo? Absolutamente anda pra lá, nada. Agora, tem uma coisa aí que é assim, o Procurador-Geral da República era um zero à esquerda. Ele não fazia nada, ele estava procurando. Ele nunca achava. A hora que a gente tiver um PGR que talvez tenha uma outra postura e que talvez seja efetivamente alguém que está ali para defender o Estado de Direito, talvez o Supremo não tenha que exercer esse papel. Mas a nossa liberdade não pode depender de um. Quem indica o PGR? O presidente. Então. Esse é o problema. E como que a nossa liberdade vai depender de alguém? Não, teria, veja bem, durante a era Lava Jato, durante a Lava Jato, tivemos várias figuras que capitanearam o projeto lavajatista. E eu falo isso, lavajatista, com bons olhos. A Lava Jato foi um foi vento. A grande força, né? Foi um divisor de águas na nossa história. E precisa desses figureheads, desses cabeças. Apesar de imperfeita, foi um divisor de águas. Apesar de imperfeita, mas sempre julgada com provas que são o fruto da árvore envenenada. Isso eu sempre acho importante falar, porque a partir daí abriu-se a caixa de Pandora. Se for para pegar mensagem que não foi verificada, que não foi visto, que ninguém não se deu publicidade do que aconteceu, isso é muito problemático.
Mas, enfim, o que estava falando? Eu até esqueci, desculpa. Do perdão. PGR. Do PGR. Não, o PGR, desculpa, em suma ele é indicado pelo presidente e o digníssimo Molusco não vai jogar contra o STF. Ele hoje é Best Friends, BFF, Best Friend Forever, de Alexandre de Moraes. Deixa eu aproveitar então para pegar esse gancho que a gente falou da Lava Jato. Como que já que você é advogada, Vossa Senhoria é advogada? Pelo amor de Deus. Que Corinthians. Já que Corinthians é advogada, como que você enxerga, primeiro, essa questão da condenação do Molusco? E se você, já querendo, né, adiantar, você vê possível uma certa prisão, talvez, do Bolsonaro, juridicamente falando, aproveitando esse teu lado, já que a gente está falando dessa seara aí? Bom, a condenação do Lula é, como que eu enxergo, eu festejei muito. A anulação da condenação dele, é isso que eu tô querendo dizer. Como você enxerga juridicamente? Porque tem muita gente que fala, porque eu vi antes aqui lá, o negócio do Greenwald lá, como é que chama? Do Glenn Greenwald. A Vaza Jato. A Vaza Jato, né? Que aí, essa é a desculpa jurídica. Minha questão é, como que você enxerga juridicamente isso? A anulação da condenação dele. O problema é que o Supremo mudou de posicionamento, e isso acontece, tá? A Carmen, só para lembrar, tem um vídeo dela, Carmen, mudando de voto. O Supremo, há 5 anos atrás, era favorável à prisão após a condenação em segunda instância. E aí lembra do pratinho da impunidade, né? O pratinho da impunidade vai lá para baixo, se você não tiver isso. Aí mudou-se o entendimento do Supremo. E tudo bem, não vou entrar na discussão aqui de dizer, Supremo vendido, o Gilmar é culpado de tudo. O Supremo mudou seu entendimento. O Lula foi solto, a condenação dele foi lá cancelada, e por causa da idade adiantada dele, né? Apesar dele estar aí casado com a Janja, dando uma de jovenzinho, com as coxas duras, por causa da idade, houve a prescrição. Ele deveria ter sido julgado de novo, ele ia ser condenado de novo. O problema é que prescreveu, por causa da idade, conta em dobro. Bom, e aí ele escapou do braço da lei. Escapou, ele não foi inocentado, ele não foi liberado. Continua condenado. Não, a condenação foi anulada. Ele não é mais condenado, mas ele também não foi inocentado. Mas eu não posso chamar ele de ladrão, tecnicamente falando. Você não pode chamar... Pode, porque você tem a exceção da verdade. Nesse caso, quando há calúnia, existe a exceção da verdade. Sim. Mas... ele hoje não é, ele inocente. Ele não cometeu um crime. É isso, meu ponto é, quando eu brinco... A gente sabe que o problema é isso, né? Todo mundo sabe que ele cometeu, todo mundo sabe que ele foi condenado porque houve. Inclusive, as pessoas que defendiam nunca diziam, mas ele não fez nada. Uhum. Eles diziam, mas né, o outro roubou mais. É tão engraçado isso. Ninguém dizia o Lula é inocente, só diziam tira da cadeia, porque foi um golpe, foi isso, foi aquilo, foi armado. Mas, a sua segunda pergunta... Não, que eu queria muito falar. Não, se o Bolsonaro pode, então, juridicamente... O Bolsonaro, pouco provável que ele seja preso, porque exatamente a lei que beneficiou o Lula e que fez com que ele, por não ter a condenação em última instância, não ficasse preso, até o Bolsonaro chegar numa condenação de última instância, provavelmente ele vai ter excelentes advogados que vão ficar com os recursos protelatórios. Vai ficar 20 anos essa discussão. Até porque eu sou... Com dois ministros do STF... bastante amigados. Não, e outra, né? Como a Mônica falou, né? Que, o Supremo mudou de decisão. Até onde o ignorante aqui sabe, o Supremo ele só funciona se provocado, né? Se você chegou a uma decisão, e por que tantas provocações em tanto pouco tempo, né? Então, assim, acho que passa muito, né? É uma fortuna, né? Você chegar com uma ação no Supremo não é para qualquer cidadão. Não é o Caio, o Regis e o Marco e a Mônica não conseguem assim de uma hora para outra provocar o Supremo 4 vezes, 5 vezes e sei lá tantas instâncias além disso. Isso que para mim é o mais injusto dessa história toda. O Supremo tem autonomia, na minha visão, de mudar o seu entendimento. Eu concordo, mas a questão é o número de provocações para que isso acontecesse e a forma como isso foi feito, né? E a rapidez com que tinha a resposta. Isso é que era doído, né? Porque a gente até conseguiria chegar no Supremo e provocar se tivesse um advogado que fosse, mas a rapidez de resposta gerava dúvidas. Agora, gente,
Foi, né? Foi e, sim, é assim que funciona o nosso Supremo, é assim que funciona a nossa justiça. Só para lembrar que o grande provocador destas várias colocações que acabou de falar, vários processos, tem nome. E o Cristiano Zanin está sendo cotado para assumir o quê? STF. Entende como tem um nome, um processo? É muito louco isso. Vocês acabaram de dar a letra do que está acontecendo e está só expandindo. Esse é o problema. Olha que dureza. Mas isso é uma questão também que a gente tem que ter, que é essa questão da indicação dos ministros do Supremo, como é que você faz. Na Coreia do Sul, eu sou muito apaixonada por tudo que é cultura coreana, K-pop, doramas, etc. Na Coreia do Sul, a Suprema Corte, os ministros têm mandato de 8 anos. Eles ficam 8 anos e vão para casa. Tipo o Senado aqui. Então, não estou dizendo que essa seria a solução ideal no Brasil, porque tem questões de... tem que desencavalar com as eleições. Mas eu gostei dessa temperança. Dá uma temperada na nossa republiqueta ainda, porque nós estamos na fase republiqueta ainda. Tira o vitalício do cargo, né? Tira a ideia. É. Vamos começar, só dar uma mexida. Não vamos tirar. Não pode tirar, não vai tirar ninguém, não. Ninguém larga a mão de... Claramente lá é ninguém larga a mão de ninguém, Se né? você tivesse sido eleita, que tipo de proposta você colocaria na mesa? Primeira coisa, fim do foro privilegiado. Obrigado. Obrigado. Para acabar com esse problema Senado, STF. Expor isso, jogar luz nessa relação. Porque tem uma coisa que pouca gente olha, duas consequências positivas do fim do foro que poucas pessoas se lembram. Por causa do foro, por ele ter se tornado uma proteção para os bandidos, tem muita gente bandida que, em vez de estar pegando avião para ir embora do Brasil ou estar escondido no porão da sua casa, tá na política. O E não cara quer se sair. esconde na política. Boa, não tinha pensado desse É um atrativo para bandido. É assim, né? Genial, Isso verdade. justifica, por exemplo, por que um cara, ele, sei lá, tem um cargo majoritário e depois resolve se enfiar num cargo de vereador ou alguma coisa assim para poder garantir esse escudo, né, contra a lei, né? Ou contra a aplicação da lei, melhor dizendo. Exatamente. Então ele precisa. E para poder manter aquilo, né? E aí ele favorece o fisiologismo da coisa. Vamos ficar com ele dessa maneira, né? Vamos quebrar os mecanismos de transparência, por exemplo. E vocês estão de prova, a coisa que eu mais falo aqui é dessa questão do foro privilegiado. Para a gente conseguir mudar realmente, o primeiro passo é exatamente esse, cara. É você acabar com o foro privilegiado. Você acaba com esse leve trás do Senado, com essa. Isso é reequilíbrio de poder. Eu queria pegar uma premissa que eu acho muito interessante, porque assim, quando você dá... Vamos discutir privilégio, que em latim quer dizer lei privada, privis legis. Lei privada, então vocês têm uma lei para a população e uma lei para alguns indivíduos, ou seja, ele não está sujeito a certos processos legais, seja eles civis ou criminais, enquanto naquela posição ele tem uma lei privada para ele. E quando você faz isso, está protegendo o quê? Você está protegendo uma pessoa de valor da influência externa negativa. Você está querendo preservar algo bom. Você só daria esse privilégio para alguém que fizesse algo bom. Portanto, ele merece. Então, você parte do princípio que todos eles são digníssimos, excelências. Olha a doideira! Olha a doideira. Essa é a doideira. Magnânimos. Magnânimos, digníssimos. Então, vocês merecem. Excelência. Então, vocês merecem um privilégio, vocês têm que ser preservados, tipo uma flor. É Vocês são uma flor. excelência de comportamento público. E aí você começa a falar, mas peraí, não é mais ou menos, não é isso que acontece, né, na realidade dos fatos. E aí você começa a pensar que o privilégio não só tem que ser isso, e eu só queria invocar, eu gosto voltando no classismo que a gente sempre discute, os gregos tinham 2 processos que aconteciam com qualquer homem público. Um era a doquimacia. Antes de entrar no cargo, ele era checado se ele era realmente ateniense, que tribo que ele tinha, onde estavam os ossos dos ancestrais deles, para que Deus para quais deuses ele fazia oferendas. É do conhecia ele no latim Demos. capivarum. Exato. Perfeito. Ainda fiquei pensando. Puxares capivarum. Puxares capivarum. Que deve ser uma... Exato. E eles faziam isso na entrada. E no final do outro, ele fazia que chamava eutina, que era checar os livros e a accountability dele pós ele chegar no cargo. Então os gregos eram céticos, eles eram ceticistas humanos. Já discuti isso com você, eu adoro essa ideia de ser Os humanista. conservadores também, o Grachargin falou isso aqui para nós. Humanista e cético. O Ronald Reagan tinha uma frase fantástica dos soviéticos, que falou assim,
confie, mas cheque. Tipo, você confia checando. Não é você confia e vira uma excelência. Desconfiando. Você confia desconfiando. Então tem um ceticismo, e me parece que os WASPs, né, os White Anglo-Saxon Protestants, os WASPs, eles são céticos por natureza. E A os KGB latinos, também. A KGB É também. isso. Eu confio, mas eu só checo. Deixa eu só falar pro Regis a segunda coisa, porque já que ele é um defensor do fim do foro, você precisa saber os dois. O primeiro é esse, de deixar de ser atrativo, chamar para política os bandidos. E o segundo é, liberar o nosso Supremo Tribunal, para em vez dele estar julgando um monte de processinho aí de deputado e de pequenas autoridades, libera para ele focar no que ele tem que fazer, que é a interpretação da Constituição. São duas coisas que ninguém lembra quando a gente está falando de fim de foro, que fariam muita diferença. É realmente importante, né? Ou seja, você sair desses casinhos de ficar julgando os super protegidos, ungidos desse país, para resolver as coisas que são importantes para quem está lá na ponta. Não, achei genial. Eu acho que, assim, uma coisa que eu falei muito aqui. O fim do foro privilegiado, ele é fundamental para que a gente consiga progredir. Só que é incrível como... Por isso que eu falo que o Estado tem que diminuir. Porque enquanto a gente tiver aqueles agentes ali eleitos com dessa mesma forma, a gente nunca vai conseguir uma maioria para conseguir aprovar uma lei, para aprovar isso. E tocar, entendeu o que eu tô querendo te dizer? Mas aí não é só diminuir o Estado, é mudar a forma como esses caras se elegem. Você pode cortar pela metade o número de deputados. Se eles continuarem tendo fundo eleitoral para comprar voto, é capaz que você tire os caras bons. Os Poits e Adrianas Ventura. Posso tentar colocar aonde você consegue colocar essas pessoas douradas na política, dessa casta maravilhosa. Hoje tem a questão do canhão que é chamado opinião pública. Para pensar. Sim. Pressão popular. Como muitos políticos são eleitores de plataforma digital. Entrevistamos aqui o fantástico Leonardo Siqueira. Exatamente. Então, entrevistamos... Duas vezes. Exato. A gente dividiu o comitê durante a eleição. Era muito bom ter ele lá. E a doideira é ela, e ele deixou muito claro, falou, por que eu consegui ser... E ele pôde falar depois, por que eu consegui ser eleito? Plataforma digital, foi genial, e ele deixou isso muito claro. Então tem um canhão hoje em dia que pode criar um certo jogo. Por que certas pessoas querem fazer podcast? Mas tinha gente com 1 milhão de seguidores que não se elegeu. Não existe uma relação causal. Total. Não é a nova TV, a influência que a TV sem tinha dúvida. na Globo. Mas é a questão do discurso. Sim, eu só tô querendo dizer que claro. o meio é um canal. É isso. É o discurso que manda. Então você tem a chance de botar Barato, um discurso, né? discutir o discurso. Exato. Barato e Tô disponível. querendo dizer isso, essa massificação do discurso. Isso é a internet. É o acesso, né? Isso. Porque daí, em vez do futuro candidato ir atrás do eleitor e ter que procurar e pedir voto, essas pessoas vêm a ele. Essas pessoas já estão ali, ele já criou uma relação. E isso é uma política saudável. Isso é que é legal. Que isso é a política correta, criada lá atrás em Atenas. Você acredita na evolução do pensamento político, ou isso, na evolução do pensamento político e no aperfeiçoamento político do cidadão? Essa é uma visão, vamos dizer assim, idealista? Ou você acredita mais de que não, a gente vive ciclos e tá hora que tá melhor, tá hora que tá pior e nós nunca vamos sair nessa merda? Eu acredito na evolução. Eu acredito. Por mais que hoje a gente veja pessoas que assim, se deixam guiar, né, e as bolhas onde a pessoa não está mais pensando, ela está só repetindo coisas que estão sendo jogadas em grupos de WhatsApp, etc., é uma forma de estar participando da política. Mesmo os malucos que foram invadir o Congresso, eles achavam que estavam fazendo alguma coisa pela política. E isso é participação política. Por mais doente que ela hoje esteja, e eu costumo falar assim, essas pessoas não enxergam mais a política como uma forma de resolver conflitos e de chegar em soluções de problemas comuns, mas virou uma coisa meio de torcida. E essa política de torcida é uma política distorcida. Mas ainda assim, elas estão fazendo política, elas estão ali, querendo saber, elas não estão em casa só cuidando da sua vida. Passivas. É. Passivas. E eu acho positivo. Ela é otimista.
Sou. Ela é otimista. Sabe quem que é otimista também? Quem tem a Alux Investimentos, meu amigo. Bota aqui pra gente, aqui, meu amigo. Quem tem a Alux Investimentos também só pode ser otimista. Cara... E se ele era um pessimista, depois de contratar a Alux, ele passou a virar otimista. Teve a virada do jogo, meu amigo. Essa foi boa, hein? 15 anos no mercado. Vou falar pra vocês, experiência pessoal, cara. Juntei uma graninha ali, papi pum pum, meia hora de conversa. Ah não, Reginho, vai pra cá, vai pra lá. Dei minha opinião, chegamos no meio senso, porque a prudência é a virtude que eles gostam de usar na hora de colocar o seu dinheiro. Porque quem tem dinheiro tem que ter prudência. Por isso que os caras estão 15 anos no mercado, né, meu? É isso, meu amigo. Por isso que eles estão 15 anos no mercado. E sabe como encontrá-los, Caião? Não, conta pra mim. www.aluxinvestimentos2lx.com. Só mandar um e-mail pro Ronaldo Bela. Ronaldo Bela com 2 L's, @aluxinvestimentos.com. Só tenho a agradecer porque tem me ajudado demais. Tem uma pergunta, a gente tem nossos queridos patrões que nos ajudam. E tem uma pergunta do Júlio César para você. A gente vai sair um pouco do que a gente estava falando, mas o Júlio César pergunta assim: como que você enxerga os danos sofridos pela direita devido às invasões que aconteceram dia 8 de janeiro? E ele complementa perguntando como que os candidatos que estão mais à direita vão fazer para conseguir se comunicar com esses eleitores que são simpáticos a esse tal ato. O que quer queira ou quer não, deve ter uma parte do Brasil aí que é simpática a isso, né? Eu espero que não, né? Ah, mas com certeza tem. Tem. Lógico que tem. Então, essas duas perguntas. Como que você enxerga esses danos pela direita? E como que coibir a boçalidade sistêmica. Obrigado. Uau. Então, é assim, foi uma eleição que provocou danos a toda a parte que eu chamo de sensata. Os políticos mais lúcidos, mais sensatos, moderados, foram ali violentados nessa eleição, né? Como eu e tantos outros em todos os partidos. Muita gente fala, os liberais, o Novo. Mas você vai olhar... O Novo foi espancado, né? Mas, cara, o PSDB foi espancado, o Cidadania foi espancado, em todos os partidos os perfis moderados foram espancados. Por que no Novo isso ficou muito evidente? Porque todo mundo no Novo é perfil moderado, o Novo não tem perfis radicais. Então ficou muito claro no Novo, mas os perfis moderados em todos os partidos, todos, Podemos, todos sofreram. Então, esse perfil já estava ali muito machucado. E aí, eu não gosto de falar que foi a direita, porque para mim isso é uma extrema-direita radical, que essas pessoas que invadiram. Eu acho que a direita sensata, moderada, já tinha apanhado na própria eleição. Achei que foi muito ruim. E, principalmente, o outro lado soube explorar muito bem. Soube colocar uma luz ali, agora de repente a televisão, cada vez que ia falar disso, falava os golpistas, os terroristas. Ok, pode enquadrar no artigo que fala de golpe, ok, pode enquadrar como terrorista, mas era um bando de vândalos. E nesse contexto onde a imprensa veio chamando de golpista terrorista, e onde daí de repente virou assim, a direita no Brasil é golpista, isso realmente foi muito ruim, porque a direita no Brasil não é golpista. Eu conheço muita gente de direita que não apoiou essas invasões, que não apoiou esse vandalismo, que não achou que foi legal, que não se sentiu representado pelo que essas pessoas fizeram e que não gostariam que isso se repetisse. Nadamos. Tentamos descolar de uma direita militar autoritária, que é responsável pelo golpe. Quando achava que estava descolando, nessa agora volta... né? Pós-Bolsonaro, a ideia de direita radical, meio militaresca, violenta e que não aceita a opinião contrária, né? Pois é, mas aí cabe a nós, direita lúcida, fazer essa separação e dizer, não, eu não apoio, eu não achei que foi legal, isso não me representa, isso não resolve o problema do Brasil. A gente tem que continuar falando do mesmo jeito que a gente falava antes e deixando muito claro que isso não é a forma como nós, liberais, direita, pessoas de mercado, queremos que as coisas se resolvam na política. Assim como quando o MST invade, ninguém diz, esquerda. Fica muito claro. Mas a gente não está sabendo fazer isso. E isso é uma coisa que o lado mais à direita nunca soube fazer, que era
dizer quais são as suas pautas. A gente deixou a pauta da democracia, a pauta do meio ambiente, a pauta da mulher. A gente deixou todas essas pautas serem sequestradas pela esquerda, que foi um grande erro, porque essas pautas são nossas. O meio ambiente, se o capitalismo não salvar o meio ambiente, ninguém salva. Minorias, abolicionismo e essas coisas, e a questão do negro, isso é uma pauta conservadora, cara, né? A gente As de esquerda massificam, botam exato. todo mundo em gulag. E não trabalhando. Ou se a Venezuela, com a nação com a maior reserva de petróleo do planeta, e não ter carne para todo mundo. E não resolve. Ficaram no poder o PT quantos anos no Brasil? Não fez as reformas estruturais necessárias para resolver essas questões. E eu vou te falar que me assusta, porque tá a América Latina inteira, com exceção do Uruguai, que quer fazer um negócio diferente do Mercosul, todo mundo guinou para vermelho. Que doideira. Pessoal, seguinte, eu como mensageiro do apocalipse, eu sei que a querida Mônica tem horário, a gente começou um pouco atrasado hoje. Então, antes de terminar, nós temos um nosso querido pitch do livro. Deixa eu propor aqui uma mudança do nosso pitch do livro. Vamos vender para os nossos patrões também e deixar esse... A gente fala para o PL fazer uma biblioteca lá, a gente põe isso e a galera vai comentando dos livros nas mídias sociais. O que você acha? Irmão, você que manda aqui, velhinho. Eu sou A gente vende para... A Mônica vai representar os nossos patrões aqui e vamos ver como é que os patrões vão aceitar, né, esses 3 livros aí. Vamos ver quem gosta de qual. Vamos lá? Vamos lá. Então explica pra Mônica, pra quem não conhece, Camara, o que é o pitch do livro aí? Mônica, são 3 livros, 3 pessoas, 3 ideias. Isso é genial, né? Então, cada um de nós trouxe um livro e você tem que realmente fazer uma presciência e saber quem trouxe o quê, sem nenhuma dica anterior. Essa é a primeira parte. Sem nada? Sem nenhuma dica? Não, feeling, total Feeling, é baseado E aí, no meio final que nós na vamos falar ideia. o que você acertou, o que errou, e cada um de nós 3 vai tentar te vender o livro, como se fosse um vendedor de livros maluco. Um minuto, e aí o livro que você escolher levará para casa. Exato, é seu. É seu. Então nós vamos estar muito interessados. Estará em ver na nossa todo mundo quer ganhar livraria. Isso aqui. Estará na nossa livraria. Fala quais são os livros aí, meu irmão? Vamos lá, Começamos com Molière. Molière. Ô, garotinho! Ele mandou bem. Agora. O Avarento. Qual que é? Bota aí. O fala. Avarento. Molière. Mostra na câmera. E aí, Molière, tem seu o contexto. Avarento. Tá aqui, galera. Ó. Quem é Molière? Qual Dá que é o uma seu olhada aqui, ó, no contexto? meninão. Tem todo um contexto. Eu acho que esse é um bom livro, hein? Esse é um bom livro. Acho que esse é um bom livro. É isso aí. E depois nós temos outro peso pesado da literatura internacional, J.K. Chesterton. O Homem que Foi Quinta-feira. Ele Um fala, pesadelo. ele fala, eu Isso é O choro. homem que isso foi tá aqui é aqui, coisa- meu Deus. O Ele- homem que foi quem Ele tá fala, feio. meu coração chora. Exato. Nossa, chora demais. Exato. Esse é bom também. Não sei quem trouxe, Chesterton mas é- esse é porra. muito bom, velho. Eu não quero falar nada, mas isso é muito bom. O último, The Battle of Salamis, Barry Strauss. A The Batalha Battle de of Salamis. Jesus, the never Olha encountered lá. that saved Greece and Western Civilization. Western Civilization. Por que acaba? É o Porque extremo ocidente, como diz nosso amigo Caio aqui, Eu ó. falo, cara, o Oeste tá acabando, Eu velho. acho que esse é o melhor livro. Isso aqui mas tudo acabou a bem. cultura, cara. Eu, se Acabou, fosse isso aí escolher- não existe mais. Quem Querida- trouxe qual livro? Nossa querida querida Mônica. Corinthians. Leleu. 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 Corinthians. Pra ficar confortável, enquanto ela faz... Dale, dale, Corinthians. Aqui tem um bando de louco. Vamos lá. Que brincadeira dificilzinha. Escolhe aí, tá tranquila. Feeling, total feeling. Feeling total. Feeling total, é só feeling aqui. Eu acho que o Avarento foi o Kama. Camaras, Cavarento. Eu acho que o Quinta-feira foi você. E a Meus batalha. autores E eu com a Batalha Salami. Muito bom. É 0%! Mas é impossível. É impossível, hein? É Não. impossível, é muito difícil. A gente faz de propósito, tem todo esse charme envolvido. É muito difícil, tá tranquilo. Mas agora é a hora que importa. Porque aqui tem uma competição, uns estão na frente, obrigado. Outros estão atrás. E nós estamos
Temos 1 minuto cada um para fazer a venda. Caião, você vai começar dessa vez, meu amigo. Então vamos lá. Galera, vamos lá participar da experiência. Feche todo mundo os olhos. Feche. Patrões, fechem os olhos. Então, ó, não, sem atrapalhar, sem atrapalhar. Então, vai. Ó, então todo mundo de olho fechado, né? Então assim, ó, imagina um velho. Agora um velho que ele é um puta de um cuzão. Por que ele é cuzão? Porque ele é egoísta, porque ele é vaidoso e porque ele é ressentido. E ninguém tolera o contato social, certo? Ele é tão cuzão que ele chega a ser sórdido, abusa da filha, né? Não empresta o filho com dificuldade, ele não empresta dinheiro para o filho. Afeta ser um bom profissional, mas é aquele cara tóxico que humilha as pessoas. Você conhece quem é esse cara, Reginho? Quem é esse velho cuzão? Não responda agora, eu respondo. Esse cara chama Harpagon. Opa! Harpagon é o personagem de Molière, o Avarento. Como o Brasil é uma comédia, né? Isso aqui não presta pra nada. Vivemos numa comédia chamada Brasil. Vamos trazer o pai da comédia moderna, Molière, apresentando aqui a sua visão de o que era um ser avarento. Então, eu convido a você, patrão, e convido a Mônica a dizer quem é o seu Harpagon. Esse é meu pitch. Todo mundo tem um. Muito bom. Excelente. Ó, eu ia fazer pi, não fiz pi, porque foi muito bom o seu pitch. Obrigado. Foi realmente muito bom. Quer que eu vá ou vai você? Vai você. Então é o seguinte, ó. Vamos lá. Por que eu trouxe nosso querido Chesterton? Tá? O homem que foi quinta-feira. Tem um motivo que ele é muito claro. Primeiro que assim, esse cara é um dos maiores escritores ingleses do século XX. Né? Ele viveu no final do século XIX para o século XX. Esse livro foi escrito precisamente em 1910. Mas esse era um cara que ele criticava o capitalismo e o socialismo ao mesmo tempo. Ele acreditava num distributivismo independente. E o que tem aqui dentro são ideias que são... Não vou contar a narrativa do livro, mas o que tem na cabeça desse cara são coisas que estão de um lado e estão, ao mesmo tempo, de outro lado. Então ele consegue encontrar um caminho do meio. O caminho de uma coisa que a gente gosta muito, que chama prudência. Então, por mais que ele tenha até criticado o conservador lá atrás, não tem como nenhum conservador olhar para esse cara e não achar que ele faz parte da vida dele. E nesse romance policialesco, fictício, ele consegue colocar um policial no meio do mundo dos anarquistas. E a quinta-feira, que é dentro desse grupo de anarquistas que foi decidido que eles davam codinomes, era o nome que no final ficou com esse policial. Então eu trago isso como um símbolo de união. E como você é um símbolo de união, eu trago esse livro para você, minha querida. Bonito, hein? Pegou Bonito. profundo, hein? Foi bem. Foi bem. Garotinha! Mas você não tem essa voz aveludada do Eu não tenho a do Camara. Camara. Vai lá, meu amigo. Ah, tô vendo. Deu uma esticada no livro! Deu uma esticada! O ano era de 480 a.C. Gosto muito quando é longe assim, velho. Gosto muito dessa porra. Se funciona até hoje? Gosto muito. 480 antes? Antes de Cristo. Puta que pariu. Xerxes vinha invadindo a Grécia. O mundo persa Os persas estava tomando. invadindo a Grécia. E aquilo que a gente gosta de falar que a gente falou de Ocidente, da espada, do Gladius está aqui, e de tudo isso que a gente herda. Em 480, Xerxes estava invadindo a Grécia. E só para quem viu os 300 de Esparta, quando acaba a batalha de Termópile e a cabeça de Leônidas está numa estaca que Xerxes mandou colocar, eles continuam invadindo a Grécia. E quem ia ser punido de cara, exemplarmente punido, era Atenas, que tinha bancado uma certa revolta grega na Pérsia 10 anos antes. Essa é a doideira.
Então Xerxes estava trazendo a retribuição persa para o mundo grego. Um exército 10 vezes maior, só para falar. Um exército absoluto. Para quem viu os 300 de Esparta, aquela história é mais ou menos, tudo bem, tem seus exageros, mas os imortais eram conhecidos porque eram tantos que eram imortais. Eram cerca de sempre 10 mil. Tinha sempre muita gente, eram imortais. Morreu um, é substituído por outro. E quando ele vem descendo com aquele exército e ao mesmo tempo ele vem descendo com uma esquadra. E na hora que ele chega perto de Atenas, existe um grande político, ou um homem público, ou um herói grego chamado Temístocles, que leva esses gregos a falar o seguinte, que persuade os gregos com o seguinte argumento: Xerxes está vindo, a única chance da gente se preservar é a gente abandonar Atenas. Fugir. Fujam. Vamos para aquela ilha ali do lado. Existe uma ilha e nós vamos concentrar todo o nosso armamento naval nos estreitos entre essa ilha e a Grécia. Foge que nós resolve depois. Foge que isso daqui vai ser no mar. E de repente o destino do Ocidente fica numa batalha naval. Batalha naval de uma grande diferença ainda, mas num estreito. Tal qual, para quem viu os 300 de Esparta, essa é a doideira grega. Eles pegaram 300 com... Existiam vários hoplitas gregos, mas o core, o centro eram 300 espartanos se defendendo num estreito. Era aí que eles poderiam pegar os persas. E quando eles fogem para a ilha, eles vão para o estreito naval. Eram menos navios contra mais navios, desculpa. E aí você tem que ler o livro para entender a Batalha de Salamis, que é essa, ou de Salamina. É essa batalha que fala disso, da criação, a batalha cruenta que fundamenta o Ocidente. Isso aqui é muito forte. Genial. Se você achou os 300 bom, a Batalha de Salamis é muito melhor. Minha querida Mônica, qual dos livros que você gostou? Qual foi o melhor pitch? Qual que você vai levar para a sua casa? Qual que eu vou levar para casa, eu sei já. Claramente, porque este eu já li no original francês. Esse eu já li no original inglês. Ó, o Big Brother aqui já vai sumindo aqui. Caralho! E vou te falar, você fez uma belíssima escolha, velho. Salamina, coisa maravilhosa. Essa história é linda demais dessa guerra. Ele tá com dor no coração porque perdeu o livro. Porque eu leio e te devolvo. Não, é um prazer. Não, isso é muito boa. Além deste querido presente, a gente queria te agradecer. Obrigado por ter tomado seu tempo aí. A gente traz hoje um pouco, né? Começamos mais tarde. Mas tinha uma celebridade aqui. Tinha uma celebridade. Piada interna. Mas a gente queria, agradecer de coração. Mônica, muito obrigado, né, cara? Tua carreira aí, desde... Se formou na USP, foi estudar fora, Viena. Formou pouca gente chique boa, no Viena, último, né? meu, chique no A gente gosta pouco dos austríacos aqui, mas tudo bem. E, cara, essa batalha, né? 8 anos... 8 não, 2 antes, mas 5, 2 eleições, vamos falar melhor assim. 2 ciclos eleitorais. 2 ciclos eleitorais, brigando e batalhando. A gente sabe como que para a mulher não é tão simples em vários momentos, né? Não que a gente seja a favor, não é isso, mas... Macho tóxico, esse é um macho tóxico. Então, mas pelo contrário, a mulher que se preza nem pensa nisso. Exatamente. Mas, então só tem que essas são as que casam, né? Você é um batido exemplo. Então a gente está muito, muito, muito feliz de te receber. A gente agradece de coração tudo. E para mim, pessoalmente, conheço teu pai, corintiano roxo, como você. E foi muito, muito, muito legal te ter aqui. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Sem dúvida alguma. Muito, muito obrigado. Especial, Mônica. Foi uma delícia de papo. Muito bom. Puxa, ficaria aqui mais umas 2 horas aqui tranquilamente. Obrigado de coração. Eu que agradeço muito pelo convite e por poder vir aqui trocar ideias com
com pessoas tão divertidas, foi muito gostoso. E o legal é isso, né? Saber que tem gente que vai assistir, que vai pegar essa energia boa e vai andar para frente com essas ideias, porque a ideia é justamente inspirar outras pessoas a também poderem pensar e discutir. E foi realmente muito gostoso. Assistam, espero que chegue muita gente e fico à disposição. Quando vocês quiserem, eu volto tomar mais cerveja com vocês. Vamos, com certeza, antes de terminar, @ Beyond the Cave, PDC, por favor. SE Barra? Beyond the Cave. Beyond, só legal. Você me deixa com mais difícil? Velho, cada um tem que se virar aqui nessa história, galera. Nos 30, valeu, galera. Pessoal, os vídeos vão estar lá na nossa biblioteca do Beyond. Deixa eu mostrar meu livro. Verdade. Por favor, o livro favor. e as redes sociais. Esse Vamos foi o lá. que eu escrevi. Somos todos corruptos. O meu você vai autografar, viu? Manual do ético chato, porque assim... Puta, a gente nem falou das correntes éticas, hein? Queria falar das correntes éticas. Ela Cabe volta, um ela Voltarei, volta, ela voltarei. volta, ela volta, Cabe um segundo capítulo. E você que segue o Beyond the Cave, siga também as minhas redes sociais. Mônica Rosenberg, SP. O Rosenberg tem N antes do B, o nome é ucraniano, então meus professores de português ficavam bravos, mas é isso aí. Mônica Rosenberg, SP. Ela é uma iconoclasta Mônica- por natureza. É a Mônica que não segue as regras. Exato. Gostei por dessa. natureza. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente. Valeu, galera, boa noite! Falou, pessoal. Tchau!